Bom, irmãos, paz para nós. Pedi aos espanhóis ler livro de Neemias. Nunca sei se tu alguém lê ou não. Livro de Neemias para mim é um livro importantíssimo na minha vida espiritual. Para morrer durante fases da minha vida onde quem passa, o livro de Neemias sempre fala comigo debaixo de voz de restauração. Na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, infelizmente não tem altos e baixos. E restauração é um processo que não sempre não tem que se passa para ele. Para morrer na momentos baixos de nossa vida espiritual, onde não está peca, onde não está cai, onde não está tropeça, onde não está rola na lama, né? Onde não está estraga, onde não está quebra como um vaso na mão de Deus, né? Não precisa sempre de restauração. Então o livro de Neemias, na perspectiva espiritual, para mim é um livro de restauração, aonde quem usa princípios no livro de Neemias que é para aplica na minha vida, para inspira, para aprende e para hoje luz no meio de minha restauração espiritual. Contexto histórico de Neemias, ele era copeiro de rei Artaxerxes, numa época onde o povo de Deus estava disperso para tudo banda, e ele, como filho de Israel, filho de povo judeu, estava na Israel, na Jerusalém, na cidade, estava longe de servir como copeiro de rei Artaxerxes. E o que passa é que, vindo um dos familiares dele de Jerusalém, e pergunta as modos que a cidade de Jerusalém estava. A cidade de Jerusalém era uma cidade extremamente querida para o povo de Israel. Foi fundado para aquele grande, amoroso, respeitado, amado, legendário rei Davi. Para Jerusalém, para quem que sabe, significa cidade da paz. E a ele, como filho de Jerusalém, filho de Israel, filho de judeu, Jerusalém era a maior capital espiritual do planeta naquela era. Até hoje, mais ou menos, é isso. Então, ele pergunta um dos filhos de Anani, que vem de Jerusalém, onde que Jerusalém está? Onde que cidade de Jerusalém está? Então, ele contou-lhe, ele falou, a cidade está em completa ruína. A cidade está acabada, e os moradores de lá estão tudo cabisbaixo, destruído. Essa lá em grande miséria, e portas de cidade estão tudo queimado. Então, Neemias, quando ouve que as palavras ali, que a notícia ali, que a reportagem ali, de aquela cidade, então a gente chora. E chora, e esteve de jejum perante Deus. E aí, você lê o livro de Neemias, botou erros que passa. Deus concedeu graça, rei Artaxerxes dá permissão e volta para reconstruir aquela cidade e torna governador daquele lugar, e aquele lugar foi restaurado completamente. Tudo aquilo que houve de negativo, de ruína, de decadência, no capítulo 1, capítulo 2 do livro de Neemias sobre a cidade de Jerusalém, foi restaurado no livro de Jerusalém, no capítulo 12. Então, uma cidade foi restabelecida. Ok. O que aquele livro ali tem a ver conosco? Telefone cai. Oh my god. Alright, telefone cai. Mas tá bom, não continua. Cos'è que esse livro ali tem a ver com nossa vida?
tendência que a igreja tem, muitas vezes, é na focaliza no sentido histórico, teológico, doutrinário, na perspectiva de conhecimento próprio, literal ou hermenêutico de Bíblia. Ou seja, a igreja muitas vezes está focaliza na coisa que a Bíblia está a falar. E poucas vezes, hoje, uma pessoa consegue aplica aquela história que já passa milhares de anos atrás nos vidas de dia de hoje. Então, a mim qualquer a Bíblia, sobre diferentes perspectivas. Às vezes, não está para estudo. Aqui não estuda a Bíblia. Não está para entender o contexto histórico, quem que era aquela pessoa, cantava que tem, não nem acontece, aquela cultura de época, para entender filme de coisa que não se está hoje. Então, a hora que não está a Bíblia, não pode ler na perspectiva de hoje, ele mora um filme, para entender coisa que se passa naquela época como um evento histórico. Uau, que ali acontece. Mas também tem outra maneira de olhar de ler a Bíblia, tem maneira de aquela maneira mais, até mais importante, de que sabe o que se passa, excuse me, é de ler a Bíblia na perspectiva de aplicar o que se passa na vida. Para morrer, aquela história ali de homens e mulheres de Deus que já fazem essas histórias, eles já vivem aquilo que eles tinham para viver, eles já salvam, eles já fazem aquilo que eles têm para fazer. Então tudo que a Bíblia está, como a Bíblia está falando, tudo que antes foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está escrito, Bíblia, ao que ele tem que estar aplicando na vida para olhar na coisa que pode ajudar no momento que você vive. Então, o livro de Neemias, para mim, começando a minha mensagem, já agora, depois dessa introdução, é para mim um livro de restauração espiritual. A primeira coisa que a gente entende, que está hoje, que a gente aplica na minha vida, é que quando Neemias ouve notícia, chora, para morrer. Aquele choro era fruto de consideração a notícia que ouve. O que considera? Considera estado decadente de aquela cidade que conheceva, que quer-se. A primeira coisa que faz é acessar o problema. A primeira coisa que dá conta dele é acessar, querer saber onde que a cidade está. Quando ele soube onde que a cidade está, ele começa a chorar, para morrer. Aquele choro significa que aquela cidade está daquela maneira, mas que devia estar daquela maneira. Por isso que chora. E chora para morrer. Coisa que ouve é que era coisa que era proibida. Era proibida outra coisa. Ou seja, situação espiritual, ou situação histórica de Jerusalém era uma realidade extremamente triste para ele, para morrer. Ele devia estar de outra maneira. Então, na minha vida espiritual, a primeira coisa que não tem que entender é modo que no suposto está em relação a modo que não está, ou modo que não está em relação a modo que não devia estar perante Deus. A primeira coisa que Bobo está fazendo para restaurar a vida espiritual, a minha sugestão nessa mensagem é a restauração da vida espiritual, da minha vida espiritual. A primeira coisa que não tem que estar sabe, eu tenho que estar fazendo uma análise introspectivo dentro de Bobo para saber more que Bobo está esperando perante Deus, e depois uma análise da perspectiva ligada com Deus para saber more que talvez o devia estar e que você está. Assim, a hora que você entende more que você está e mal que devia estar, você traça uma grande linha, um grande abismo entre os dois. Você fala assim, poxa, está ali, mas devia estar lá. E você começa a apoiar altos e baixos, você começa a ter benefícios então começa a ter benefícios e prejudicação de Estado perante Deus na única boa está. Benefício é se você estava no único que devia estar. Então começou a que benefício. Minha sugestão nesse é o seguinte, para olhar que benefício que você tinha na sua vida, que você estava na sua vida, que você fazia parte dele, você participava dele, se você estava na única que você devia estar. E outra coisa é que problema que você enfrenta e podia que estava te enfrentava se você estava no estado que você está. Então, análise de situação é algo
importantíssimo para nossa vida espiritual ser restaurada. Primeiro tem que analisar para não falar, mora quem está e mora quem devia estar. Já que eu entendo que ele é número 1 primeiro passo para a restauração é análise própria. Segundo passo para a restauração é chegar perante Deus sincero, confessando a situação que você está e almejando perante Deus na oração uma situação diferente, que é aquela situação que Deus crê para boa. Para amar de Deus, você tem que entender, mas Deus crê bem. Então, você que não está entendendo esse livro ali que manda nos ler, é o seguinte, além de não saber cozer, não tem que saber cozer, mas que não está, não tem que saber também, mas o primeiro passo de restauração é não só saber mas que não está, o segundo passo é chegar perante Deus para Deus restaurar. Ou seja, é que o homem que sabe restaurar, é que o conceito, é que a leitura bíblica, é que o esforço próprio, é Deus que sabe restaurar. Deus está dando uma força que você tem, está dando uma energia que você possui, está dando um auxílio, está dando um suporte que você tem na natureza na carnal normal. Ajudou para você na única que Deus quer para você. Então, ele a primeira coisa que faz é analisar a situação, a segunda coisa que faz é bem para Deus. A terceira coisa que faz é jejua. É jejua para que Deus tenha, para que não só Deus tenha misericórdia dele, mas aquele jejum era acima que só Deus não se mostrou, mas está sério nesse negócio. Olha que muito bom, não está pegando nos pratos de comida, não está por de lado, não está bem perante Deus em oração e em jejum. Esse mesmo que você fala desse Deus, olha, não está sério na coisa que você está creflanhando ali, nem a propósito perante Deus. E a propósito perante Deus ali é tão sério que está pronto, que está apto a sacrificar o próprio alimento, que é algo difícil de fazer. Está apto a sacrificar a alimentação, para receber uma resposta, para moer o monte hoje, para conta com ajuda nessa situação que mestre de restauração. Então, Neemias faz aquilo lá. Terceiro passo que dá, e começa a leva Deus a palavra de Deus. E vai falar Deus, bom mesmo falar na boa palavra, mas se não nos obedece, se não foi infiel e tal, você está espalhando para todo canto do mundo, você está tratando-se, não te reconhece, Senhor, mas nós não fazemos aquilo que nós não fazemos, e não se paga para aquilo que não faz, não te reconhece aquilo, mas a palavra também, que flama aquilo que aconteceu se não nos obedece, também flama se não arrepende, se não confessa, se não volta para nós, mas eu te restaurando de todo canto do mundo que nós tivermos, eu te trazendo de volta para um lugar de vitória, de restauração, que é na presença de Deus, e Jerusalém está a ser restaurado. Então ele leva Deus a ser palavra. Então a primeira coisa ele analisa e convence uma boca certa, e ver que estava no único boca está. A segunda coisa, dentro da primeira coisa, é entender e tenta projetar a mente, visualiza onde que devia estar e olha benefícios de estar onde devia estar. Segundo, vai perante Deus em oração, né? Terceiro, é jejua. Jejum é um reforço, é uma hora que você recalca o propósito perante Deus, para falar, Deus, aquela coisa que não está nele é sério. I really want this. I really want this to happen. Não quero que ele aconteça na minha vida. Então, a hora que não vai a Deus em oração, em jejum, para não pedir a Deus restauração, nos está mais ou menos, nos chega cada vez mais perto de hoje a restauração que acontece. Terceiro coisa, é posiciona, ok? É disponibiliza, é assenta no seu coração, com a atitude de determinação, e disponibiliza, e levanta, e toma atitude para mudar a situação. E a coisa que acontece, porta abrir, facilidade, dificuldade, cai por terra e porta abre, e começa capítulo 3, onde que volta para Jerusalém, já e vai para restaurar Jerusalém. Então ele fica com essa primeira parte desse estudo ali, para nós, 15 minutos. Obrigado por nosso tempo, que Deus de facto pode abençoar-nos através dessa pequena meditação
E eu continuo a segunda parte já que sugiro nós a fazer a leitura, que acompanha a parte e não só ler o livro de volta, mas também trazer nós a perspectiva, a entendimento que entende que as textos ali e aquilo que me empreende. Então, para nós também, aquilo que nos prende, eu gostava de ouvir também, nós. Tá bom? Boa noite, um abraço. Nós ora para mim, nós ora para minha família. Não precisa de nossa oração. Pessoas que me, aliás, pessoas mora me conhecem, né? Que tá busca Deus, que passa para teu luta. Inferno inteiro tá levanta contra nós sempre para tentar derrotar-nos, para tentar para dificultar nos caminhar, e muitas vezes o inferno está dando os tiros, não está às vezes alvejado, às vezes não está leading while we bleeding, não está lidera enquanto está sangra, mas nas orações e nas comunhão sempre Deus está trazendo vida e restauração para nós tudo. Então, creio, ora para nós, para Deus estar restaurando nós através dessa palavra, e que não pode de facto prestar atenção naqueles 3 passos para a restauração que apresenta, que ele primeiro que analisa o que você está e o nível de vida estava, e ao que você analisa, põe na balança benefício e prejuízo que você tem naqueles 2 estados ali. Segundo, ora, que muitos nós nunca sabemos ora. Terceiro, jejum, né? Um abraço lá, povo. Amém.